Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós teremos nossa primeira aula sobre teorias atômicas. Esse assunto foi dividido em algumas partes para que a gente possa explorar com calma as teorias, os modelos atômicos que são importantes para a gente. A aula de hoje ela é bem introdutória, a gente vai entender um pouquinho, né, como se chegou ao primeiro modelo atômico, discutir algumas particularidades desse primeiro modelo e depois, em outras aulas, a gente vai explorar os próximos modelos, né, em ordem cronológica. Então, é uma parte introdutória e um primeiro modelo, ok? Bom, as primeiras teorias, né, as primeiras ideias sobre átomos são muito antigas, né? Elas vêm lá da Grécia, lá por volta do século V antes de Cristo. Já nessa época, né, os filósofos eles pensavam sobre do que as coisas seriam feitas, né? O que forma tudo que existe? Será que tem uma matéria-prima, enfim, uma parte fundamental que forma tudo que existe no universo? Então, algumas teorias, todas elas filosóficas, né, baseadas em pensamento, em observação da natureza, foram formuladas. Dois filósofos importantes, né, o mestre e o seu discípulo, chamados de Leucipo e Demócrito, lá por volta, né, do século V a.C., formularam uma certa teoria, não sei se a gente pode dar esse nome, mas enfim, eles diziam que o universo, tudo que existe, né, era formado por partículas fundamentais muito pequenas, indivisíveis, bem compactas, muito próximas umas das outras, e essas partículas se organizavam para formar todo tipo de matéria conhecida, certo? Essas pequenas partículas, como não podiam ser divididas, eram chamadas de átomos. E deveriam existir vários tipos de átomo para formar os diversos tipos de matéria que eles conheciam na época, né? Pensando que a gente está falando lá da Grécia Antiga, né? Eu acho que a quantidade de matéria conhecida era um pouquinho limitada, né? Os tipos de materiais, mas eles imaginavam que existiam átomos diferentes para formar os diferentes tipos de materiais. Essa linha de pensamento era chamada de atomismo, né? E era comum entre outros filósofos também. Mas nessa época, outras ideias a respeito da composição das coisas, da formação da matéria, também existiam, né? Outras teorias. Uma delas, chamada teoria dos quatro elementos, era defendida por outros filósofos muito importantes, por exemplo, Platão e Aristóteles. Então, existia uma outra linha que acreditava que tudo que existe, né, todo material, toda matéria que existe, que era conhecida na época, era feita a partir de terra, fogo, água e ar, e da combinação desses quatro elementos. Essa teoria ela acabou perdurando por mais tempo, ela acabou sobrepondo a teoria do atomismo e ela foi levada até a Idade Média como verdade. Inclusive, os próprios alquimistas desenvolveram, né, toda a sua, enfim, as suas técnicas, né, as suas teorias, usando essa teoria dos quatro elementos. Então, os alquimistas acreditavam que podiam misturar tipo, o quente com o frio, o úmido com o seco e produzir novos materiais. Então, assim, os alquimistas não conheciam a teoria atômica, eles não sabiam, né, não tinham conhecimento disso, eles faziam seus trabalhos baseados mais numa coisa mística que estava relacionada com essas teorias de Platão e Aristóteles de composição da matéria. Bom, no fim da Idade Média, a ciência, né, começa a ser feita como nós conhecemos hoje, né, nos moldes que nós conhecemos atualmente, com experimentação, com repetição de experimentos, com formulação de hipóteses. Então, é nessa época que nós temos o surgimento dos primeiros cientistas, das primeiras sociedades científicas, e já falamos em aulas passadas de alguns cientistas importantes, por exemplo, Lavoisier, que é considerado o pai da química, que fez experimentos utilizando balança e conseguiu propor algumas leis que são importantes até hoje, que são comprovadas. E na sequência, né, logo depois das leis ponderais terem sido propostas, nós temos o John Dalton, que é um cientista muito importante, formulando uma teoria nova que
tenta dar conta de explicar as leis ponderais. Dalton, por volta de 1808, ele propôs o modelo atômico, a teoria atômica de Dalton, tentando resgatar, né, desde lá aquela teoria antiga lá da Grécia, de que as coisas eram formadas por partículas muito pequenas, ele acabou se apropriando desse termo, né, do átomo, do indivisível, e ele formulou uma teoria, uma proposta para explicar do que as coisas eram feitas e para justificar as leis ponderais de uma forma mais lógica, né? Por que a matéria se conserva? Por que as proporções são constantes numa transformação química? A teoria dele, ela está exposta aqui, né, nesse slide, numa espécie de resumo. O que ele diz? Ele diz que todas as substâncias, tudo que existe, todos os materiais são formados por átomos. Esses átomos seriam partículas esféricas maciças, maciças é preenchida, né, por dentro, não tinha espaço vazio, então esferas maciças, indivisíveis e indestrutíveis. Os átomos de um mesmo elemento químico seriam iguais, seriam do mesmo tamanho, teriam a mesma massa. Isso também vem lá da ideia dos gregos. Lembra que átomos diferentes existiam para poder formar os diferentes tipos de materiais. Os átomos, eles de um mesmo elemento, né, químico, seriam iguais. As substâncias simples, elas seriam formadas, compostas por átomos idênticos. Então, quando eu combino átomos iguaizinhos, eu digo que a substância é simples. E quando eu combino átomos de diferentes tipos, eu tenho as substâncias compostas. Isso é uma coisa que nós já discutimos em aula, mas para definir o que era substância composta, a gente dizia que substâncias compostas podiam sofrer decomposição. Aqui na teoria atômica, a gente começa a pensar no microscópico, né? Como é que a substância composta é internamente. E na definição de Dalton, elas são formadas por átomos diferentes. 2 tipos de átomo, 3, 4, dezenas. E, por último, que nas transformações químicas os átomos se recombinam. Então, eu tenho átomos formando os reagentes, então aqui a gente começa a pensar nas leis ponderais. Esses átomos se reorganizam para formar os produtos, mas como são os mesmos átomos, é óbvio que a massa tem que se manter a mesma, porque eu não acrescentei e não removi átomos. Então, essa teoria de Dalton, a principal importância dela, né, é que ela conseguiu explicar as leis ponderais. Por que a gente observava que a matéria se conserva, né? A massa no início e no final de uma transformação é a mesma, e que as proporções são as mesmas durante as transformações. Lá na época, gente, por volta de 1800, 1808, né, quando Dalton formulou sua lei, os elementos químicos conhecidos eram bem poucos, né? Hoje nós temos uma tabela periódica aí com mais de 100 elementos, mas lá na época, só esses elementos mais básicos, né, mais clássicos, o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, eram conhecidos, né? Inclusive o oxigênio desde Lavoisier já era, né, o gás que alimenta a combustão e tudo mais. Outras substâncias eram tidas como elementos químicos, mas depois se mostraram substâncias compostas, foram separados em outros componentes. Enfim, né, essa parte de classificação dos elementos químicos, ela estava bem no início, né, estava engatinhando. E aqui a gente tem uma espécie de uma tabela com alguns símbolos usados na época. Então, ó, o hidrogênio tinha, né, uma esferinha, uma circunferência com uma bolinha dentro, e a gente tem ali o cobre, o zinco. Então, nessa tabela, a gente tem os símbolos que eram usados por Dalton na época para representar as substâncias. Então, quero representar uma substância simples. Eu uso as bolinhas, os símbolozinhos idênticos. Quero representar substâncias compostas. Vou combinando esses símbolos para escrever as substâncias, os materiais que eu quero descrever. Usando uma modelagem que hoje em dia a gente utiliza até, né, em prova, em aula, o que eu tenho aqui? Esferinhas de tamanhos diferentes. Então, eu tenho lá esferinha pequena, esferinha vermelha, azul. Então, esferinhas com características diferentes representam substâncias diferentes, elementos diferentes. Então, no primeiro quadrinho lá, eu tenho exemplos de átomos. Cada tipo de bolinha é um átomo. Na parte ali central eu tenho substâncias simples, ó, combinando átomos iguais. Todos esses exemplos ali do meio são substâncias
atômicas, tem 2 átomos na composição. Já na parte de baixo, eu tenho combinações um pouco mais complexas. Eu tenho ali uma combinação de uma bolinha vermelha com 2 brancas. Isso já é uma substância composta. A gente diz que com 3 átomos é uma substância triatômica. A bolinha azul ali, depois, com as 3 bolinhas brancas, é uma substância composta. E assim por diante, ó, várias substâncias compostas. Eu posso combinar de várias maneiras para obter substâncias diferentes. E quando eu faço a decomposição, que era aquele processo que nós já discutimos em algumas aulas passadas, eu separo, né, essas substâncias, esses átomos, eu separo e formo novas substâncias, que podem ser simples ou podem ser compostas também, certo? Bom, e agora vamos fazer uma diferenciação muito importante na química. Quando nós estamos falando do átomo, né, da esferinha lá, da bolinha independente, eu chamo de símbolo. Os elementos químicos, hoje em dia, têm símbolos muito bem definidos, existe uma regra para a nomenclatura. A gente sempre vai usar a letra maiúscula para representar um elemento químico, se ele tiver uma única letra, e uma letra maiúscula é a segunda minúscula se ele tiver um símbolo composto por 2 letras. Nós temos vários na tabela periódica que são formados por uma letra maiúscula e uma minúscula. Por exemplo, o cálcio aqui nesse slide, ou o sódio, o próprio ferro, que é Fe. Então, quando eu uso essa teoria, né, de representar os elementos a partir dos símbolos, ao invés de escrever o nome, eu vou usar o símbolo, eu jamais vou usar, por exemplo, para o ferro, Fe, porque a regra diz que quando o átomo tem um símbolo composto por 2 letras, eu uso a primeira maiúscula e a segunda minúscula. Isso é uma regra. Vou escrever, por exemplo, CO. Isso aqui é o símbolo do cobalto. Isso é importante porque se eu escrevo C e O, eu estou dizendo que são 2 átomos, um de carbono e um de oxigênio. Então, a notação, né, a simbologia da química vai começar a surgir agora nas nossas aulas. Várias vezes eu descrevi elementos para vocês a partir do nome. Então, o carbono, o oxigênio ou o hidrogênio, a partir de agora, a gente vai começar a introduzir os símbolos, já que estamos falando de átomos, né? Então, eu tenho lá hidrogênio, o fósforo. Vocês vão notar que vários elementos têm um símbolo que não condiz muito com o nome. Por exemplo, fósforo. Por exemplo, sódio. É porque boa parte dos elementos, principalmente os que foram descobertos lá, né, na época de Lavoisier, ou até antes, né, na época dos alquimistas, receberam nomes em latim ou em grego. E esses nomes não condizem muito com a simbologia. Então, por exemplo, a prata, que tem símbolo Ag, o nome, né, em latim é argentum. Ouro, o símbolo é Al, de aurum. Então, muitas vezes, o símbolo não vai condizer com o nome. Onde eu vou encontrar esses símbolos, né, e esses nomes? Hoje em dia, nós temos a tabela periódica. Lá, a gente pode consultar o nome e o símbolo de todos os elementos conhecidos, todos os elementos que já foram descobertos ou feitos, produzidos em laboratório. Certo? Então, esse detalhe para o tamanho das letras, né, para a letra maiúscula e minúscula, é importante na hora de simbolizar um elemento. A gente vai começar agora a introduzir linguagem química, então, foco nos detalhes. Bom, quando a gente combina, né, os átomos entre si, nós temos as substâncias, né? A gente tem as simples e tem as compostas. Aqui, nesses exemplos, nesse slide, eu tenho os 2 casos. Mas quando os átomos se combinam, eu tenho uma forma para escrever. Isso já não é uma criação de Dalton, já foi desenvolvido por outros cientistas, né, um pouco depois. Tem um cientista importante, né, que tem responsabilidade sobre as técnicas para escrever as fórmulas, chamado Berzelius. Foi ele que criou essas notações de átomos que nós usamos hoje e a simbologia para representar as moléculas. Quando nós representamos o conjunto de átomos, quando a gente representa a substância, nós chamamos de fórmula. Então, por exemplo, se eu estiver falando de oxigênio, eu uso o símbolo O, isso aqui é o símbolo do oxigênio. Mas quando eu quero descrever a substância que nós respiramos, que é uma combinação
que é o O2, isso aqui não é mais um símbolo, isso aqui é a fórmula de uma substância. Então, existem fórmulas e existem símbolos. Os símbolos representam os elementos e as fórmulas são as combinações desses elementos que representam as substâncias. Aqui nesse cantinho, né, nessa parte central aqui, eu tenho várias substâncias. O O2 aqui, que é o gás oxigênio, uma substância simples, o CO2, que é uma substância composta, o gás carbônico, a glicose, então várias combinações. Essa notação com a nomenclatura aqui embaixo, né, esse 2, nós chamamos de índice. Índice de atomicidade. Ele indica a quantidade de átomos que estão se combinando. Então, o índice de atomicidade, a gente tem, por exemplo, aqui, ó, 6 para o carbono, 12 para o hidrogênio, 6 para o oxigênio. Quando eu tenho um único átomo, por exemplo, aqui no CO2, eu teria que colocar, né, C1O2. Mas quando eu tenho o índice 1, eu posso e devo omitir, né? Ele não precisa aparecer, não deve aparecer. Então, essa é a diferença. Outra coisa que eu queria chamar a atenção é que nessa página eu tomei o cuidado de colocar algumas substâncias que vocês já viram em aula. Por exemplo, o tal do carbonato de cálcio. Isso foi um erro muito comum lá na tarefa da semana 4, que falava sobre substâncias compostas. Muita gente disse que a substância composta carbonato de cálcio era formada por carbono e oxigênio, ou por carbonato e oxigênio. Então, eu desconsiderei essa resposta porque o carbonato de cálcio ele é formado por 3 tipos de átomo, não 2. Esses 3 tipos de átomos vão se juntar, o carbono, o cálcio e o oxigênio, para formar uma substância composta que pode sofrer decomposição. Lá na época que nós estávamos estudando, né, essas teorias de substância simples e composta, não era a fórmula que estava sendo pedida, era a ideia de que para ser uma substância composta precisa poder sofrer decomposição. Mais uma substância composta que também apareceu em exercícios antigos nossos, o bicarbonato de sódio. Ele aparece também no experimento que eu mostrei para vocês num vídeo curtinho lá na semana 3. Então, esses são alguns símbolos, né, de átomos e algumas fórmulas que vocês precisam conhecer. O oxigênio, o hidrogênio, a gente acaba conhecendo de tanto usar. Alguns outros símbolos de elementos, vocês vão ver que não são tão comuns, por exemplo, sei lá, tungstênio. Tem símbolo W. E o tungstênio pode se combinar com outros átomos para formar substâncias. Então, assim, símbolo representa átomo. Então, isso aqui, ó, é um símbolo, esses dois. E fórmulas representam a combinação entre átomos, ok? Bom, como eu comentei, as leis ponderais elas são explicadas a partir do modelo atômico de Dalton, né? Então, só para relembrar, a primeira lei ponderal, que era a lei de Lavoisier ou de conservação da massa, diz que a massa total dos meus reagentes tem que ser igual à massa total dos produtos, né? A gente usou isso bastante nos exercícios. Já a lei de Proust, ela diz que as proporções numa transformação química são constantes. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, 2 gramas de hidrogênio reagindo com 16 gramas de oxigênio, formando 18 gramas de água. Então, essa aqui obedece, nessa primeira linha, obedece muito bem à lei de Lavoisier. Já na linha de baixo, eu tenho o dobro de todos os componentes dessa transformação. Ou seja, as proporções estão sendo mantidas, a lei de Lavoisier vale e a lei de Proust também. Então, por que que isso acontece, né? Por que que o modelo atômico de Dalton explica essas duas leis? Por isso aqui, porque os átomos não podem ser nem criados nem destruídos. E existe uma proporção para formar as substâncias, ou seja, para formar a água, que é o que a gente está vendo aqui, eu preciso de uma bolinha vermelha, que está representando o oxigênio, e 2 bolinhas brancas, que está representando aqui, né, o hidrogênio. O que acontece é, se eu pego uma molécula de O2, quebro ao meio para fazer água, e pego uma molécula de H2 e quebro ao meio para fazer água, eu consigo fazer, ó, aqui com essa
e com essa esferinha, com esses dois hidrogênios e com esse oxigênio, eu faço uma molécula de água. O que acontece é que sobraria um outro oxigênio e não pode sobrar átomos numa transformação química, não pode sumir, não pode aparecer átomo nenhum. E esse átomo, para que ele não fique sozinho, eu preciso de uma outra molécula de hidrogênio, que vai ser também quebrada aqui, para formar uma outra molécula de água. Isso é proporção. Para cada molécula de oxigênio, de O2, eu preciso de duas moléculas de hidrogênio, de H2. Isso aqui a gente acaba representando usando números, que são os coeficientes estequiométricos. A partir do momento que nós escrevemos as fórmulas das substâncias, obrigatoriamente nós temos que balancear, para garantir que nenhum átomo desapareça durante o processo ou que apareça um átomo que não existia. Ou seja, os átomos que estão antes, nos reagentes, são os mesmos átomos que vão aparecer depois nos produtos. Isso comprova a lei de Lavoisier. Por isso que a massa se conserva, porque os átomos dos reagentes, que é o que eu tenho aqui, são os mesmos que formam os produtos. Por isso a massa tem que ser igual. E a proporção sempre será a mesma para que as substâncias formadas tenham a proporção adequada. Água é H2O, tem que ter dois hidrogênios e um oxigênio para que seja água. Isso é proporção, isso é lei de Proust. A partir de agora, nós vamos balancear todas as equações e vamos tomar cuidado pelo seguinte. Quando eu escrevo o número aqui embaixo, e esse número se chama índice, eu estou descrevendo quantos átomos estão se combinando para formar a molécula. Quando eu escrevo o nome aqui na frente, e esse nome se chama coeficiente, eu estou dizendo quantas vezes a molécula se repete. Por exemplo, eu jamais posso escrever a água, por exemplo, a água H2O, como duas moléculas de água como H4O2. Isso aqui não existe. Duas moléculas de água, que seria isso aqui mais isso aqui, eu escrevo como 2 de duas moléculas, H2O. Então, esse número aqui, que é o coeficiente estequiométrico, agora vai ser muito importante para a gente, porque ele é que faz o balanceamento. E todas as equações químicas têm que ser balanceadas. Eu deixei um espaço para colocar alguns exemplos, alguns inclusive que já apareceram nas nossas aulas. Existe uma equação que apareceu lá na semana 4 nos exercícios que falava que para formar um tal de metano, a gente tinha que combinar carbono mais hidrogênio. Então, estou dando um exemplo como a gente estava escrevendo as equações químicas anteriormente. Então, ó, os reagentes formando o produto, nesse caso, uma substância chamada metano. Isso aqui nós vimos, né? Eu separo reagentes de produtos pela seta, eu uso o sinalzinho de mais para representar a reação, carbono reage com hidrogênio. Mas e se eu fosse escrever isso em termos de equação química? O carbono, que é uma substância sólida, reage com o hidrogênio. O hidrogênio é um gás e ele tem fórmula H2, formando esse metano, que tem fórmula CH4. Não se preocupem, gente, vocês ainda não precisam saber a fórmula de várias substâncias, isso vai ser dado, a gente vai introduzindo esse assunto lentamente. Agora, isso aqui não é uma equação química porque não está balanceada. Se a quantidade de átomos de um lado e do outro não for a mesma, eu não posso chamar de equação, porque não é uma igualdade. O que eu vou fazer aqui? Vou balancear. Um carbono do lado esquerdo, um carbono do lado direito. Então, não é necessário colocar um, mas eu vou colocar para a gente poder observar. Já os hidrogênios são 4 aqui, ó, do lado direito, e do lado esquerdo eu só tenho 2. Uma coisa que vocês jamais vão fazer é isso aqui, ó, porque isso aqui contraria a lei de Proust. Eu mexo na proporção. Eu não combino o H2, o H4, eu combino o H2. H2 é a minha substância, mas eu preciso de duas vezes o H2 para poder fazer os 4
do lado de lá. Ou seja, nos balanceamentos, jamais vamos mexer nos índices, sempre vamos mexer nos coeficientes, nos números maiores que ficam na frente da substância, certo? Vou fazer mais um exemplo que, por sinal, também apareceu em exercício já. Lá na semana 4, na lista de exercício, eu dizia assim, ó, o carbonato de cálcio sofre decomposição, então eu já sei que é a substância composta e forma óxido de cálcio. Esse óxido de cálcio, gente, é a famosa cal que a gente usa na construção. E forma também o gás carbônico ou dióxido, que é a mesma coisa, né, de carbono. Essa é a minha equação escrita em palavras, fizemos muito isso. A partir de agora, a gente pode começar a pensar na fórmula das substâncias, né? Eu dei ali atrás que o carbonato de cálcio era CaCO3. Ele sofre decomposição por calor, a gente chama de pirólise, lembra? E forma o óxido de cálcio, que é o CaO, e forma o dióxido de carbono, que é o CO2. Será que isso está balanceado? Vamos conferir. O cálcio eu tenho um átomo do lado esquerdo, um do lado direito, por enquanto está certo. Carbono tem um do lado esquerdo, outro do lado direito, certo? Oxigênios, 3 do lado esquerdo, um aqui, mais 2 aqui, 3. Ou seja, está balanceado. Significa que os coeficientes são todos unitários, 1, 1 e 1. Esse é o balanceamento, certo? Então, muitas vezes, a quantidade de átomos ela já sai automaticamente balanceada. Vou escrever mais uma, ó. Vou escrever uma combustão. Combustão é queima, né? Quando a gente usa oxigênio para queimar. Então, eu vou colocar aqui, ó, C6H6O. Essa substância aqui, vocês não precisam ainda saber quem é. Vocês vão conhecer muito bem essa substância, principalmente no terceiro ano. É o álcool de posto, é o etanol. Ele reage com o oxigênio do ar e ele vai queimar formando gás carbônico e água. Isso aqui também foi uma questão que causou dúvidas lá na lista de exercício, né? Não era o etanol, era um outro combustível, mas enfim, o gás carbônico e a água se formando aqui, muita gente não tinha se atentado para esse detalhe. Não existe combustão sem oxigênio. Então, a massa final, né, vai ser a massa do etanol mais a massa do oxigênio. Tem que acrescentar. O oxigênio é O2, é o oxigênio do ar que a gente respira. O gás carbônico é famosinho, CO2, e a água nós também conhecemos a fórmula. Agora, para isso se tornar uma equação, precisa ser balanceado. Então, vamos por partes. Eu tenho... Gente, aqui eu errei, desculpe, é C2. Eu tenho 2 carbonos, então eu vou colocar 2 aqui. Eu tenho 6 hidrogênios, então eu vou colocar 3 aqui. E agora eu vou olhar os oxigênios do lado esquerdo aqui, do lado direito. 3 na água. O CO2 tem 2, mas eu tenho CO2 duas vezes, então são 4 oxigênios, mais os 3 da água, 7. Eu já tenho um oxigênio aqui, então faltam 6. Se eu colocar um número 3 aqui, 3 vezes 2, 6. Esse balanceamento já não é tão simples quanto os dois anteriores. Dá um pouco mais de trabalho porque tem mais substâncias. Quanto mais substâncias envolvidas, mais trabalhoso fica o processo de balanceamento. E aqui eu tenho uma dica. Como o oxigênio aparece em todas as substâncias de um lado e do outro, deixa o oxigênio por último. Aquele elemento, aquele átomo que aparece muitas vezes, a gente deixa por último, porque fica mais fácil de acertar ele no final. Para concluir, eu acho que cabe mais uma. Vou fazer mais um balanceamento aqui, ó. Eu vou fazer a reação do N2 com H2. Eu não vou escrever o nome das substâncias porque vai ficar apertado, mas NH3. Supondo que vocês tenham um exercício desse tipo e vocês têm que balancear. Como é que faz? É por tentativas. É um método chamado tentativas. Eu tenho 2 nitrogênios do lado esquerdo e do lado direito eu só tenho um, ó, atomicidade aqui, ó, índice de atomicidade 1.
Então, o que eu faço? Coloco 2 aqui para ficar com 2 nitrogênios. Só que esse 2 multiplica toda a molécula, o NH3 todinho. Então, eu passo a ter 6 hidrogênios. Eu tenho que ter 6 hidrogênios do lado de cá. Gente, cuidado para não fazer isso aqui, ó. Jamais, tá? Não mude nunca a fórmula das substâncias. O que vocês vão fazer? Colocar o número 3 aqui, porque 3 vezes 2 dá 6. E está balanceado com os coeficientes 1, 3 e 2. Nós vamos fazer muito balanceamento, nós vamos treinar isso e com o tempo vai ficando mais fácil. Mas o importante é tentar acertar de um lado e do outro os mesmos átomos, porque pela lei de Lavoisier, um átomo não pode ser criado nem destruído, né? Porque a matéria não pode ser criada nem destruída, ok? A partir da teoria de Dalton, então, agora a gente consegue dizer o que é um elemento químico, né? O que é considerado um elemento químico? É o conjunto de átomos que são iguais, que têm as mesmas características. Então, todos os átomos de hidrogênio vão formar o elemento químico hidrogênio. Todos os átomos de ferro vão formar o elemento químico ferro, certo? Então, um elemento químico é aquele conjunto de átomos iguais que têm as mesmas características. Hoje em dia, nós temos mais de 100 elementos conhecidos. A tabela periódica é que registra todos esses elementos. Então é isso, gente. Bom, para essa semana temos atividade no Forms, com exercícios de todos os tipos, com exercícios de balanceamento, com exercícios sobre a teoria atômica em si, exercícios que relacionam a teoria atômica com as leis ponderais. Então, bora dar uma treinadinha. Eu aconselho então que vocês levem as anotações e que vão fazer exercícios. Eles estão, como sempre, com um texto, com uma interpretação que é importante para que vocês treinem, né? Uns exercícios um pouquinho mais elaborados. Qualquer dúvida, revejam a aula ou me procurem, certo?